que é, gente, a primeira ferida emocional que chega para mim em terapia? A maioria das minhas pacientes, mentorandas, chega com essa ferida que você precisa vencer, né? Para começar a empreender. Eu tenho muitas mulheres que eu atendo que começaram algo e chegam até mim dizendo que desistiram daquele algo. E que naquele momento, então, elas deram 3 passinhos para trás para analisar qual ferida emocional do passado que está por detrás do desistir. O medo do fracasso. O medo do fracasso. A primeira ferida emocional que você precisa vencer para empreender, compreender, olhar para ela é o medo do fracasso. E essa ferida, essa dor, ela se acentua, ela teve início provavelmente lá na idade escolar, quando você começa a tirar notas baixas e começa a se comparar. E quando você tem que competir, não estou falando que eu sou contra esse sistema patriarcal do ensino, né? Que é a competição, vem daí, né? Mas quando você começa a competir nos esportes ou na dança e você acaba fracassando, às vezes porque aquele não é o esporte para você, né? E o que tem que acontecer? Eu não sou contra a competição, tá bom, gente? Se não houve um acolhimento ao fracasso, a gente cresce na vida entendendo que fracassar é a pior coisa que existe. Então, escuta isso. A primeira questão emocional que você tem que resolver quando você começa a empreender é o medo do fracasso. Da onde vem isso, tá? Provavelmente da tua infância. Você em algum momento se comparou ou foi comparada e você se sentiu fracassando por não ter dado o resultado que as pessoas queriam de você. Se você não teve um acolhimento, a gente não vai culpabilizar os nossos pais, porque não adianta. A responsabilidade é um grande poder. A gente vai olhar para isso, é legítima a nossa dor. Mas eu também, meus filhos já estão fazendo terapia, os dois. Porque vai faltar, né? Mas se não houve acolhimento ao fracasso, a gente cresce a vida entendendo que fracassar é a pior coisa que existe. Então a gente acaba crescendo achando que fracasso é a pior coisa do mundo, né? E isso é tão forte, gente, que por medo do fracasso, e isso eu tô falando porque eu sou psicoterapeuta, porque eu sou mulher também, né? Muitas mulheres nem tentam algo novo. Não se sentem o quê? Encorajadas a arriscar, né? E são as amigas que dizem para você nem tentar, sabe? Então, não consegue ver que você tem essa potência para realizar. Então, por medo do fracasso, fica aquela vozinha do passado. Procure algo estável. Vai fazer um concurso. Arranje um bom emprego numa empresa boa. Para de sonhar. Você sonha demais. Quem nunca ouviu isso? Gente, eu trabalhei CLT, tá, gente? Eu trabalhei em banco, eu trabalhei em escola, tá bom? Então, hoje não faz mais sentido para mim, mas eu já trabalhei, não tenho nenhum problema. Tenho muitas mulheres que eu atendo que são CLT e que estão colocando o seu projeto no mundo também. Isso não impede. Então, eu tenho certeza que você se identificou, né? E quando a gente olha para a dimensão social, né, dentro das dimensões que nós somos, todas essas, a gente vive numa sociedade patriarcal que te condiciona a quê? A pensar que os homens são melhores para lidar com dinheiro, né? Que muitas mulheres devem poupar, que a gente não sabe investir, que a gente tem que depender de alguém. Então, aqui a gente descobre que é o tempo todo condicionada para o fracasso. Então, o que acontece, né? A gente descobre esse condicionamento para o fracasso, e quando a gente olha para o redor para fazer uma virada, nem sempre, ou na maioria das vezes, a gente não encontra apoio. A gente não encontra alguém que te incentive de verdade. E o que acontece? Você fica esperando esse apoio. Alguém para lhe dizer o que você precisa fazer.
E aí você cai num dilema. Sonho de empreender versus medo do fracasso. Eu tenho um sonho, mas eu tenho medo do fracasso. Eu tenho um sonho, mas eu tenho medo do fracasso. E aí você faz o quê? Procrastina.